Queridas irmãs e queridos irmãos, uma boa noite a todos e a todas. Que a paz, o amor do Pai Celestial, do nosso Mestre e Irmão Jesus e dos bons Espíritos esteja com todos nós, hoje e por todo sempre. Com muita alegria que nós retornamos mais uma vez para uma conversa rápida, breve, com reflexões para que a gente possa, junto a esses pensamentos, essas reflexões, nos permitir um aprofundamento maior e, quem sabe, é sempre o nosso ideal, de buscar efetivar essas divagações, esses pensamentos, baseado, obviamente, dentro da doutrina espírita, junto à nossa vida prática no dia a dia. Sem mais delongas, nós vamos fazer a nossa prece de início de trabalho e vamos conversar sobre o nosso tema da noite de hoje. Oremos, meus irmãos. Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, irmão, mestre e amigo de todas as horas, e a todos os amigos da espiritualidade. Que maravilhoso é estarmos unidos e reunidos em mais uma oportunidade de participarmos deste banquete espiritual preparado pelos emissários de luz para que possamos aproveitar o pão da vida que nos revigora, que nos fortalece, que nos encoraja para continuarmos a nossa caminhada no bem, no amor, em busca da fraternidade universal. Que esses bons espíritos, amigos que são, possam nos auxiliar na noite de hoje, para que a palavra venha fácil, para que o verbo seja seguro, mas acima de tudo acolhedor e esclarecedor. Que esses bons espíritos que assessoram e coordenam esse trabalho, que nos favoreçam nesse momento, para que possamos lançar luz aonde haja trevas e que nós possamos ser ainda mais iluminados internamente e intimamente. Obrigado mais uma vez por tudo, pela oportunidade, e que a paz, o amor do Mestre Jesus se faça presente nos nossos corações, hoje, agora e por todo sempre. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Meus irmãos e minhas irmãs, nossa conversa na noite de hoje, e a gente sempre tenta trazer, como sempre falamos, uma conversa descontraída, uma conversa amigável, uma conversa entre amigos, entre irmãos. E eu pretendo lançar agora uma sequência de temas que dizem respeito aos males do ser humano moderno, ou aparentemente que esses males são males da modernidade. Entre tantos outros, a gente vai ver aqui, e espero eu dar continuidade a isso, algumas questões que dizem respeito exatamente aos tempos que vivemos. Como tudo, a doutrina espírita é uma doutrina que ela é sempre atual. Sempre quando nós vamos buscar conforto, informação, esclarecimento das coisas que nos acometem em qualquer época, principalmente agora, a gente sempre encontra na doutrina espírita explicações claras e seguras para os males que nos afligem. Pois bem, farei a vós outros um listado de perguntas aqui. Eu tenho elas anotadinhas aqui do meu lado, vocês não estão vendo, né? Minha colinha. Para nós tentarmos nos situar, nos identificarmos dentro deste contexto do que nós vamos falar na noite de hoje. Calma aí que a gente logo vai revelar o que é. Muito bem. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, será que você
tem se sentido muito cansado, sem energia para as coisas, sem muito ânimo? Tem se sentido assim? Tem sentido dores, tem muita dor de cabeça, muita dor nas pernas, dores de maneira geral? Tem se sentido mais irritado, com uma irritabilidade muito grande, se aborrece facilmente? Você está com baixo limiar de contrariedade? O que é isso, Aldemir? Sempre quando você é contrariado, você se sente mal, enraivecido e às vezes até é, é um pouco agressivo, um pouco duro na hora que é contrariado. Será que você está com baixo limiar de contrariedade? Você tem déficit de paciência? Perde a paciência facilmente? Tudo tira você do eixo de equilíbrio? Você tem tido déficit de memória, perda de memória, esquecimento? Tem tido déficit de encantamento? Como é que é isso? É não se encantar mais pelas coisas, não achar mais as coisas boas, interessantes, que chamem a nossa atenção de maneira positiva. E por fim, a última aqui, você sofre por antecipação? Se entre essa lista de 8 questões que nós colocamos aqui, 8 indagações que nós colocamos aqui, se você tem pelo menos 2 ou 3 delas, o sinal ele é amarelo, é de alerta, de atenção. Se você tem entre 3 e 5, este sinal ele é alaranjado. É um sinal de que as coisas elas já estão saindo de um determinado controle maior. Se você tem de 6 a 8, aí a coisa já começa a complicar. Porque possivelmente você deve estar passando por uma situação que já se instaurou de tal maneira que virou algo patológico. Todos esses sintomas, cansaço excessivo, falta de energia, dores, geralmente muita dor de cabeça principalmente, irritabilidade, não se dá bem com contrariedades, perde a paciência, perda de memórias constante, isso não tem a ver com a idade ou qualquer coisa nesse sentido, e perdeu o encantamento pelas coisas e sofre muito por antecipação. Todas essas questões são principalmente do homem moderno. E o homem moderno ele se tornou um super pensante. O que é isso? Nossa mente ela está sempre acelerada. Ela não para de trabalhar. Ah, Valdemir, mas a mente ela nunca para de trabalhar, é verdade. Mas ela tem um momento onde esta transição, esse fluxo contínuo de pensamentos, ele é reduzido, ele é diminuído pelas ações que não são tão constantes quando passam aí. O problema é que nós nos tornamos, nos convertemos, o homem moderno, de seres super, hiper pensantes. E este é um dos nossos grandes males. Porque esse ser superpensante vai desembocar a um mal muito maior que a gente vai ver e vai identificar o que é um pouco mais na frente. Mas qual é o problema, Valdemir, de estar o tempo todo ativo, pensando? Vamos dar exemplo de um veículo, qualquer que seja o seu veículo. Seja carro, seja moto, ônibus, caminhão, avião, helicóptero, seu veículo. Você acha prudente deixar o seu veículo o tempo todo, o motor funcionando? Constantemente, sem parar. Vamos supor que você saia de casa de 8 da manhã e chegue às 18 horas
do seu trabalho, se você trabalha fora da sua casa, fora da sua residência. Um trabalho que você tem que ir a uma empresa ou visitar pessoas e depois voltar. Quando você sai com o seu veículo, você sai geralmente numa velocidade, numa marcha lenta e de acordo com o movimento, o fluxo das vias que você trafega, você vai aumentar essa velocidade. Só que você não vai manter uma velocidade de 60, 70, 80, dependendo da via, principalmente se for rodovias, 2, 3, 4 horas seguidas, constantemente. Principalmente no trecho urbano, você vai ter semáforos que você vai frear, você vai ter outros veículos que vai impedir de você desenvolver uma velocidade maior. Então, você nunca vai estar numa velocidade muito alta durante muito tempo. Vai ter momentos que você vai parar, estacionar. E quando isso acontece, o motor do carro, o coração do carro, ele vai ter aquele momento para esfriar. Porque se ele continuar trabalhando durante muito tempo, esse motor ele pode romper. Quem já viajou de ônibus e fez viagens longas, quando faz longas assim, tipo 6, 7, 8, 10, 12 horas. Eu já viajei uma vez com Milena a gente foi para Petrolina e foram 11 horas de viagem no ônibus. É terrível isso. E detalhe, o ônibus ele não saiu da rodoviária e foi direto para Petrolina. 11 horas seguidas sem parar. Absolutamente. Ele, de tempos em tempos, ele tinha uma parada para que o motor do veículo pudesse descansar, esfriar para não ter problemas e para que os passageiros também pudessem esticar as pernas, fazer suas necessidades fisiológicas, comprar alguma coisa, né? Para dar um refresco para o veículo e para as pessoas. E, ademais, 11 horas, o próprio condutor ele não iria aguentar viajar durante 11 horas seguidas, tanto que são geralmente 2 condutores, 2 motoristas para fazer esse percurso. Mas, Vladimir, onde você quer chegar com esse exemplo aí do veículo de tanto tempo trabalhando? É a nossa mente. É a nossa mente. Imaginemos que a nossa mente, ela é o nosso carro. Ela é o nosso carro. Vai ter momentos em que ela vai estar super acelerada, vai estar trabalhando de acordo com o fluxo dos pensamentos, com as atividades que nós realizamos, com as pessoas que nos relacionamos. Mas tem momentos em que ela está mais acelerada e menos acelerada. Tem momentos que ela dá uma pequena parada para repousar, para refrescar, para processar as informações e as ideias, o pensamento, o fluxo de pensamentos. E tem um momento em que ela vai diminuir de maneira maior essas atividades, possibilitando uma reparação maior e um processamento maior de todas as informações, experiências, sentimentos que foram vivenciados durante o ser ao longo do seu dia. Que é quando nós vamos dormir, que essa atividade ela diminui um pouco, embora ela continue ativa, mas ela diminui um pouco. Mas imagina o que aconteceria se nós continuássemos o tempo todo pensando incessantemente, sem parar, um fluxo de pensamentos tremendo, constante, volumoso e sem filtro. Uma mente que trabalha de maneira constante, sem desligar, ela vai esgotar o corpo, o indivíduo. Vai tirar a nossa energia. Vamos ficar literalmente sem ânimo.
E isso acontece porque nós estamos vivendo com um processo chamado SPA. SPA. Mas não é aquele spa onde a gente vai relaxar, tomar um banho de sais, no ofurô, uma água lá cheia de sais, alguém fazendo massagem na gente, não. Não é esse spa maravilhoso de relaxamento, de concentração, não. O spa é a síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? É o ser hiperpensante. Hiperpensante é o carro que trabalha 24 horas por dia sem desligar. E o que é que acontece com um veículo que trabalha 24 horas por dia sem desligar? Esse carro um dia pifa. E essa síndrome, ela faz com que a gente nos sintamos preocupados o tempo todo. Preocupados com tudo e por tudo. E essa preocupação, ela pode chegar a um determinado ponto em que ela vai nos gerar uma ansiedade ainda maior. E muitos médicos, muitos profissionais, muitos cientistas vêm dito constantemente que um dos grandes males da humanidade, talvez o maior mal do século, é a depressão. Mas outros tantos já vêm com a teoria de que, de fato, a depressão ela também é uma pandemia, ela comete milhões de pessoas, talvez bilhões de pessoas no mundo. É tão devastadora que é possível que 1 em 4 pessoas no mundo, até 2050, mais ou menos 1/4 da população mundial, ela vá ter depressão ou algum princípio de depressão ou algum traço depressivo. É realmente assustador. E isso advém dos males desse ser hiperpensante. Quando Jesus nos orientou para orarmos e vigiarmos, era para que nós estivéssemos atentos ao que passa na nossa mente, para que possamos ser prudentes e seletivos na hora de agir, na hora de atuar. Levando em consideração que hoje em dia existem muitas demandas por parte de todos nós. Nós temos muitas coisas para dar e para prestar contas. São muitas responsabilidades, são muitas questões a serem resoltas, a serem trabalhadas, a terem a nossa atenção envolvida ali. No entanto, nós acumulamos ainda mais questões também quando nos envolvemos, quando gastamos energia de maneira desnecessária, ou quando sofremos por antecipação, que é o que acontece quando o indivíduo tem a síndrome do pensamento acelerado, gera nesse indivíduo uma ansiedade muito grande e com esta ansiedade muito grande vem o sofrimento, porque nós não vamos ser capazes de ter o controle de tudo o que acontece, nem com a gente, nem com os outros. Se não com a gente, menos ainda com os outros. Eu não tenho controle das coisas que acontecem com os outros. Às vezes eu não tenho nem o controle total do que acontece comigo mesmo, conosco mesmo. Por que eu digo isso? Porque existem coisas que fogem totalmente do nosso planejamento inicial. Quer ver? Como estava a nossa vida antes e como está depois da pandemia? Mudou muita coisa. Quantas pessoas estavam muito bem antes da pandemia? Eu falo de pessoas que trabalhavam, que tinham o seu comércio, que tinham alguma atividade laboral.
qualquer que for, que seja ela. No entanto, a pandemia, ela lhe tirou isso. E isso não estava, de maneira alguma, a pandemia não estava no nosso planejamento. Ela não estava no nosso planejamento. Nós não sequer imaginávamos que ela ia chegar aqui como ela chegou. Então, muito dos nossos planos, das coisas que estávamos pensando em realizar, pensando em fazer, elas foram adiadas, elas foram transformadas por uma nova realidade, por uma situação completamente adversa e diferente. Um outro exemplo que a gente pode dar, você faz um plano, um planejamento, pensa e diz assim, eu preciso comprar um veículo, porque o veículo que eu vou comprar, ele me será útil, ele vai me favorecer em determinado ponto, ou eu vou comprar uma casa e dar entrada no financiamento da casa, um mês depois você perde o emprego. E como é que fica? Um mês depois você perde o emprego tipo, você não imaginava que isso podia acontecer, de repente aconteceu. E aí muda tudo. Porque a gente não tem o controle. A gente tem o controle, e é bom que tenhamos o controle da maioria das coisas que acontecem em nossa vida. Mas a gente não pode ter certeza de tudo. É impossível ter certeza de tudo. Muito bem. Então, a síndrome do pensamento acelerado, ela vai gerar no indivíduo exatamente este processo de ansiedade, que é a preocupação excessiva e demasiada das coisas. É mais ou menos tipo, é uma história de coisas ruins que podem acontecer e que a gente promove ela através de teorias, através de exemplos, através de profecias. É tipo, a economia do Brasil tá ruim, tá horrível e não vai melhorar e eu tenho que fazer algo sobre isso. É sempre alguma coisa. Porque isso aconteceu com fulano e vai acontecer comigo. Porque eu já vi isso acontecer. Porque... E a gente especula, imagina o que pode acontecer sem ter acontecido. Sem ter acontecido. Porque a gente pensa, não, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. A gente não para. A gente não contempla mais. A gente não sente mais direito as coisas. A gente não observa, não vê, não enxerga, não ouve bem. As nossas atenções elas estão divididas. Divididas. Me permitam aqui, este objeto aqui, o celular ou o smartphone, muitos dizem que é a vida. As pessoas não se separam mais deles. É conversando com você e sim, não, peraí, rapidinho, não, é isso mesmo. E, e não conseguem mais ter foco. E houve aquela zoadinha lá aquele som de chegar a mensagem, já volta para o aparelho, já abre, já vê o que às vezes não é nada, não é nada importante. E nós estamos gastando a nossa energia com coisas inúteis, totalmente inúteis, sem proveito algum para o indivíduo, que não vai ser aproveitado em nada, nada pelo ser. Mas o problema da ansiedade e da síndrome do pensamento acelerado é que nós acreditamos que nós somos a solução para todos os problemas que existem. Nosso e dos outros. E essa ansiedade gerada é uma ansiedade patológica, doentia. Em que sentido?
ansiedade, preocupação excessiva. Mas qual é ruim preocupar-se? Não, nem toda preocupação ela é ruim, ela é má. E é bom que tenhamos preocupações, porque a preocupação nos traz um senso de responsabilidade para muitas coisas. O problema é como eu vou deslocar a minha atenção para que eu não sofra sem saber ou querendo antecipar fatos, ações, elementos que sequer aconteceram ainda. E que pior, eu gero um sentimento dentro de mim que ele vai me consumir por dentro sem sequer o feito, a ação, o evento ter ocorrido. Quando é que a preocupação ela é boa? Você vai fazer uma viagem, seja de família, seja com a família, seja de trabalho. O que é que acontece? Para fazer uma viagem, você precisa um pequeno planejamento. E imagine que você vá fazer as malas. Quanto tempo é essa viagem? Qual o tamanho da mala? Quantas malas vão ser levadas? Qual a quantidade de roupas? De roupas de baixo? Quais são os objetos que você vai levar para essa viagem? Quanto tempo vai passar? Quanto dinheiro vai ser necessário levar? Vejam, isso são preocupações, mas uma preocupação onde a gente tem um controle, porque sabe que é um evento que ele vai suceder, salvo se a pessoa no meio do caminho desencarnar, mas aí já é também uma outra situação. Mas a gente está falando no fluxo normal da história e das coisas. A preocupação é que a gente tem algum controle sobre ela e sabe dos eventos, das coisas, do que tem que fazer e que está sob o seu controle. Sob o seu controle. Então isso é realmente... Imagine e veja só. Pai e mãe, principalmente mãe. Tem filhos. O filho diz, mãe, eu vou para uma festa com os meus colegas, com as minhas colegas. Os pais permitem, mas você acha que a mãe ou o pai, geralmente o pai dorme mais, né? Mas mesmo assim, né? Brincadeiras à parte, ambos se preocupam. Mas você acha que esses pais, a mãe e o pai, eles vão dormir tranquilamente? Não dorme de maneira alguma. Enquanto o filho não chega, não dorme. E mesmo que more, às vezes, no outro lugar, mas sabe que saiu, no outro dia liga para saber se chegou bem, se não chegou, mas fica ansioso pela chegada do filho. Só que o que é que acontece? Muitas das vezes o filho diz, eu vou chegar de X hora, mãe, pai. Ele não chega de X hora. E aí o que é que acontece? Ah, meu Deus do céu. E aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e não sei o que, e não ligou, e o que é que aconteceu? E meu Deus do céu, eu vou ligar para o hospital, eu vou ligar para a polícia. Começa a idealizar coisas que geralmente, na maioria das vezes, não são reais. E a nossa infelicidade nesses eventos, quando pensamos assim, sempre são desastres e desgraças. Nunca, acabou a bateria do celular, esqueceu porque está se divertindo bastante, tá bem. Não, a gente sempre pensa no pior. E é horrível isso. E é horrível. Só que como a gente falou, existe aquilo que está sob o nosso controle, o exemplozinho da viagem que a gente deu, e o que não está no nosso controle. Eu não posso, tecnicamente, fazer nada, a não ser prece. Por esse meu filho, por essa minha filha que está na festa, que está no lugar onde eu não sei, ou mesmo que eu saiba, eu não estou lá, protegendo, trazendo para baixo da minha asa. Mas eu não tenho poder nem controle sobre isso nesse momento. Então, isso nos vai gerar uma ansiedade, uma angústia muito grande. Muito grande. Porém, o que é que acontece?
Qual são os elementos que a gente vai identificar nessa ansiedade, preocupação excessiva do indivíduo que ele demonstra, que ele apresenta naquela lista inicial que nós falamos, a síndrome do pensamento acelerado. Vejam, hoje em dia dizem que tudo quanto é menino teve problema na escola tem logo déficit de atenção. Não presta atenção na aula, não se concentra, não faz as coisas bem, não consegue resolver questões porque ele tem déficit de atenção. Tome medicamento. Tome tarja preta em muitas crianças por aí. E isso é realmente muito complicado, muito complicado. Porque são crianças que, na maioria das vezes, precisam de limite, atenção, orientação correta e menos tecnologia. Bem como nós adultos. Bem como nós adultos. Não é pouco comum a gente estar trabalhando, às vezes, diante de 3, 4 objetos e elementos tecnológicos. E isso cabe um alerta principalmente para mim também. Às vezes a gente está com o computador, o celular de lado, a televisão na frente e ouvindo alguém. E diz, não, hoje em dia o ser humano ele é multitarefa. Será que é? E será que é bom ter tantas ações assim? Dizem que não é bom a gente dar muito exemplo pessoal, mas vou dar um exemplo pessoal aqui. Talvez eu já tenha até dado alguma vez numa conversa nossa dessas. Há algum tempo atrás, quando eu morava ainda com os meus pais, era solteiro, não tinha tanta responsabilidade pessoal assim. Eu tinha na casa dos meus pais mais ou menos alguns instrumentos, tipo, tinha um contrabaixo, uma guitarra, 2 violões, um cavaquinho, um teclado, uma panderola e um outro instrumento de percussão lá. Instrumentos de corda, guitarra, cavaquinho, 2 violões e tinha um outro ainda que de vez em quando um rapaz aparecia que era com bandolim, que ele tocava chorinho. Além dos outros instrumentos. Sabe em quantos desses eu fiquei bom? Nenhum. Nenhum. Eu tinha muitos, mas eu não me dedicava profundamente a aprender nenhum deles. Porque a minha atenção estava dividida de maneira muito exacerbada. Eu tinha muita coisa para tentar resolver, dar conta, e não conseguia dar conta de nenhuma delas. Até eu entender isso e passar a desenvolver um pouco mais apenas um desses instrumentos e saber muito mais desse instrumento do que todos os outros. E aí eu vendi todos os outros, fiquei somente com o violão. E aí aprendi alguma coisa do violão, muito maior do que todos os outros instrumentos. E aí eu desenvolvi, embora não seja um expert no violão, mas eu sei tocar violão muito mais do que outros instrumentos desses que eu listei aqui. Então, será que eu sou realmente um ser multitarefa? E ser multitarefa é bom? Em alguns pontos, sim. Por exemplo, em capacitação profissional e pessoal. Quando você é alguém que você estuda várias áreas do conhecimento, você adquire esses conhecimentos específicos. Então, eu conheço gente que trabalhou durante muito tempo no comércio como vendedor, mas foi montador de móveis, foi pedreiro, foi jardineiro, mas quando alcançou a sua graduação, começou a trabalhar apenas naquela graduação em que ele se desenvolveu de maneira mais aprofundada. Porém, se você chamar ele para fazer um jardim, se você chamar ele para fazer uma casa, se você chamar ele para montar um móvel na sua casa, ele consegue fazer isso. E faz bem. Mas a maior paixão dele é aquilo em que ele se graduou. Administração de empresas.
Então, vocês vejam que a gente pode ser, sim, multitarefas, mas a gente não vai estar atuando nessa multiplicidade de tarefas de maneira inconsequente, inconsciente. Não, ele hoje está focado apenas numa única atividade. Muito embora possa dar conta de outras. Mas fazer muita coisa ao mesmo tempo, a gente tem que avaliar se isso realmente é saudável. Muito bem. E aí, essa ansiedade excessiva, essa preocupação demasiada, por que é que nós somos assim? Por que é que nós nos tornamos assim, ansiosos? A ansiedade, a preocupação, e não sei, e vai acontecer, e a gente sofre e tudo mais. Eu listei aqui 7 pontos para a gente refletir juntos sobre essas questões da ansiedade. O primeiro ponto é porque as coisas são de nossa responsabilidade. Como nós falamos algum tempo atrás, claro que nós precisamos ser responsáveis por as demandas, por as questões, por aquilo que nos cabe, que nós atuamos, que nós podemos agir. Porém, eu não vou conseguir dar conta de tudo, de todas as demandas. Você vai conseguir ajudar muita gente, mas você não vai conseguir ajudar todo mundo. Entendeu a diferença? Se você quiser ajudar todo mundo, você não vai conseguir. Porém, você vai sofrer, porque você não conseguiu ajudar. Porque você vai dizer para si mesmo, porque é de sua responsabilidade. Porém, a gente não consegue. A gente faz aquilo que está ao nosso alcance e que nós podemos atingir. Porém, a gente sabe que não pode fazer por todo mundo. Alguém vai ficar sem. Ponto número 2. Incertezas. A gente acha que as incertezas não são boas. Nós precisamos estar certos, seguros de tudo. E por isso a gente quer ter o controle das coisas. Porque tendo o controle, eu vou ter certeza de tudo. Porém, a gente nunca sabe de tudo. O nosso conhecimento, por mais, você pode ser PhD em qualquer coisa, ainda assim, haverá coisas que você não sabe. Eu não lembro se era Sócrates que dizia algo como a quantidade de coisas que eu não sei são infinitamente ou é infinitamente maior do que as coisas que eu sei. Ou seja, o que nós sabemos é apenas a ponta do iceberg das coisas que nós precisamos conhecer, ou que existem, ou que estão por aí. E nós achamos que somos geniais, o último biscoito do pacote. E não. É soberba, é orgulho, é vaidade. Coisas que a doutrina espírita, inclusive, busca combater. Mas nós queremos saber, ter certeza de tudo, ser sabedores e controladores de tudo. Mas não tem como. Ponto número 3. Essa é boa. Levamos em conta o negativo como o real. Lembra do exemplo lá do pai, da mãe, que se preocupa com a saída do filho ou da filha para a festa, para a casa de alguém, ou seja lá o que tenha ido fazer? Muito bem. Se há um atraso, e isso a gente leva em consideração às vezes em muitas situações. Se há um atraso, algo de ruim aconteceu. Não algo aconteceu, algo de ruim aconteceu. Então a gente sempre leva em consideração que o mal, ele é real. Claro que ele existe, mas a gente sempre traz uma carga negativa, pessimista para a situação de ansiedade. O insucesso, ele é inaceitável. Isso para os perfeccionistas, para as pessoas que gostam de disputas, né, que são competitivas,
É inaceitável você não lograr isso naquilo em que você faz, realiza ou está desenvolvendo. Por isso que existe hoje em dia uma grande competição em tudo, tudo que você imaginar. Separar o carro de lado de alguém no semáforo e esperar o sinal abrir, olhar para o indivíduo olhar para você, ele já pensa que você quer sair na frente dele. E se você arrancar o carro, ele vai querer passar, fazer uma ultrapassagem por você. Hoje em dia está de maneira muito maior a lida por competição. As pessoas estão tentando ser melhores do que as outras. Querem ser melhores do que as outras. Estão sempre competindo com alguém por algo, pelo posto, pelo lugar, pelo sucesso, por ser melhor, por ser mais importante. Tudo é urgente. Não pode ser para amanhã. Tem um ditado popular, inclusive, que diz o que a gente não pode, o que pode ser feito hoje, a gente não deixa para amanhã. E é verdade. Mas existem coisas que são para, não para amanhã, mas para depois de amanhã, para a semana que vem, para o ano que vem. Mas o que é que vai acontecer no ano que vem? Na semana que vem? No mês que vem? Será que eu posso ter controle sobre isso? O único tempo em que eu tenho mais ou menos algum controle sobre ele é esse agora aqui, ó. É o presente. O futuro não tem como a gente dar conta. Porém, as pessoas querem tratar o porvir agora. E aí sofre. E aí sofre. Porque ele faz projeções e muitas das vezes, quando essas projeções elas não são tão positivas, ele vai começar a trabalhar, a desenvolver coisas para que ele mude esse panorama agora. E vai haver circunstâncias e variáveis em que ele não vai ter controle como saber. Então ele vai ter que esperar. E essa espera angustia o indivíduo. Ou, o nosso último ponto aqui, as coisas estão como estão, são como são, porque eu sou assim. Porque eu mereço apenas o que aconteceu. Se foi ruim é porque eu mereci, se foi bom é porque eu mereci. Se aconteceu da pior maneira foi porque eu não planejei direito. Então, a gente vai jogar também uma carga de responsabilidade e dizer que aconteceu porque é da minha natureza, é do meu caráter, é da minha personalidade e eu estou sofrendo as consequências disso que aconteceu. Então, essa ansiedade ela vai, infelizmente, se tornar algo patológico. Uma das grandes questões que envolve tudo isso é a gente pensar, 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 pensar e pensar muito, demais, excessivamente. Não avaliar, não valorar. Não refletir. Não parar. Não contemplar, não ouvir e escutar, ver e perceber, estar ali e não acolá. Nós precisamos, em alguns momentos, diminuir o ritmo, desacelerar, para ver o movimento das coisas. O nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele nos dá algumas chaves para tentar nos ajudar, na verdade, a vencer
a ansiedade e para que a síndrome do pensamento acelerado não nos acometa. Não nos acometa. E eu trouxe para nós aqui duas delas. A primeira é: aceite. Nós não temos o controle de tudo. Se nós entendermos isso, a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, o que podemos fazer, mas sem sofrer por aquilo que foge da minha alçada. Porque eu não tenho mais o que fazer ali. E o segundo ponto é ser seletivo naquilo que merece verdadeiramente a nossa atenção. Porque haverá coisas em que não merecem a nossa atenção. Pelo menos não de maneira mais profunda. Porque senão a gente vai entrar num ponto que o doutor Augusto Cury fala, que é o GEI, o GEI, que é o gasto de energia essencial de maneira inútil. Como é que é isso? Gastar de energia essencial de maneira inútil, muita gente gasta muito. A gente se esvai a nossa energia porque a gente gasta essa energia essencial de maneira, às vezes, inútil. Vou dar um exemplozinho bem rápido. Nós não somos obrigados a evitar uma malcriação de alguém ou um desaforo de alguém. Somos? Não somos. Porém, quando a gente revida, nós estamos gastando energia essencial de maneira inútil. Principalmente quando esse desaforo ele é descabido, ele é injusto e ele é mentiroso. Não há necessidade de revide, de vingança, de guardar mágoa, de guardar energia de alguém que deslocadamente falou algo que não condiz com a verdade. Então a gente deve guardar o nosso handicap de energia para os momentos que exigem de nós a atenção necessária e gasto de energia útil necessária para as atividades, para as ações, para os relacionamentos, para os momentos de inter-relação com as outras pessoas, onde vai exigir, às vezes, uma carga de sentimento e de atitude de nossa parte. Porque, senão, tudo que acontece conosco, sem exceção, vai tirar alguma energia de nós. Por isso que muitos irmãos, às vezes, chegam nas nossas casas, na casa espírita, chega cansado, quase sem energia, aí senta lá no salão, aí consegue fazer uma prece, desacelera. Já perceberam que o ambiente da casa espiritual nos possibilita isso? É o carro estacionado, em repouso, sem o motor estar ligado, despreocupado para onde tem que ir depois. O importante dele é aquele momento de não estou na atividade, não estou estressado com o que está acontecendo comigo. E aí o irmão senta lá, faz a prece dele, relaxa um pouco, escuta a palestra, aí vai tomar o passe, bebe água fluídica, aí sai leve da casa espírita. Às vezes só dura um dia. Volta para toda aquela loucura que aconteceu com ele de novo. Então, meus irmãos, cuidado com esse gasto de energia essencial de maneira inútil e desnecessária. Para a gente finalizar, que já está chegando a nossa hora aqui, eu vou deixar 3 versículos da Bíblia que falam exatamente sobre, nessa época, da Bíblia não falava em síndrome do pensamento acelerado, mas ansiedade está com o indivíduo na humanidade desde que o indivíduo começou a se relacionar
com os outros animais e com o próprio ser humano, com outros seres da mesma espécie. 2 deles vão ser, que é um exercício para vocês buscarem depois na Bíblia Sagrada, no livro sagrado, que é Filipenses capítulo 4, versículo 6, certo? Esse vocês vão buscar. Também vão buscar em Lucas capítulo 16, versículo do 40 até o 42. E o último aqui é o que eu gostaria de contar para vocês, que eu sempre, quando tenho a oportunidade, eu adoro falar. Essa parte, essa parte de Mateus talvez seja o mais poético dos discípulos de Jesus, né, dos evangelistas. Mateus, do capítulo 6, do versículo 24 até o 33. Ele fala mais ou menos assim, com as minhas palavras, sobre a ansiedade do indivíduo em conquistar o mundo. Não vos inquieteis pelo que tendes de comer, de beber e de vestir. Observai os pássaros no céu. Não semeiam, não ajuntam em celeiro, porém o Pai Celestial não lhes deixa faltar o sustento. Não sois vós maiores, mais valiosos, mais importantes para Deus do que estes pássaros? Olhai os lírios do campo. E eu te digo em verdade que nem mesmo Salomão, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu igual qualquer um deles. Não vos preocupeis em acumular na terra tesouros em que a traça vai comer, a ferrugem vai corroer, o vento vai levar e os ladrões vão levar, vão roubar. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua misericórdia, e todas as outras coisas vos serão dadas por acréscimo. Primeiro, o reino de Deus. Sem maiores preocupações, sem ansiedade, sem angústia, sem sofrimento nessa parte. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue desacelerar? Contemplar? Passarmos a seres ativos, participativos, mas também contemplativos? Eu sei que nós somos capazes. Muita paz, meus irmãos, e agradeçamos nesse momento. Que bom, Pai Celestial, por esses momentos de breve reflexão, mas tão profundo e importante para todos nós. E é com muita alegria que agradecemos essa oportunidade desse banquete e da assistência amiga de tantos irmãos do plano invisível que nos auxiliaram nesses momentos tão breves. Que possamos voltar aos nossos afazeres cheios de alegria, de paz e conscientes daquilo que necessitamos fazer por nós e pela humanidade. Sabendo que muito podemos realizar, mas que sempre tudo está nas tuas mãos, ó Pai. Então não precisamos ser ansiosos naquilo em que não podemos fazer. Mas entregamos a Ti, Pai, quando não podemos realizar. Então, Pai Celestial, muito obrigado por tudo que recebemos, por tudo que somos e por tudo que fazemos e vamos fazer ainda mais. Que a Tua paz, que o Teu amor seja feita na vida de todos os Teus filhos e filhas, hoje, agora e por todo sempre. Meus irmãos,
Muita paz a todos. Que Deus nos abençoe.